Hoje eu vou te mostrar de forma definitiva e bem simplificado o que é e como usar o nó Edit Field no N8N. Basicamente, ele serve para transformar e estruturar dados, quase que um filtro para o seu fluxo no N8N. Eu já deixei aqui o início de um fluxo para a gente testar e entender melhor. Vou clicar nele duas vezes aqui. Você vai ver que aqui, ó, no dado de entrada, que é o input, deixa eu colocar aqui em inglês, input, que são os dados de entrada, ainda não tem nada. E no output, que é os dados de saída, também não tem nada. Todo nó dentro de um fluxo N8N, na verdade, toda a questão de programação é baseada nisso aqui. Você tem os dados de entrada, os dados de saída, que são os dados transformados. Então, os dados entram aqui pela esquerda e vão sair pela direita. E aqui no meio a gente tem o programa, que é, no caso, o nó Edit Field, que vai fazer a transformação dos dados. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vou clicar aqui para poder executar o nó. Essa planilha, ela pegou algumas informações que está nessa planilha aqui, de cliente, João e Maria, pendente, número do pedido, e essa segunda opção que é produto. Eu coloquei uma caneta no valor R$ 2,50, quantidade R$ 10. Vamos trabalhar esses dados bem simplificados, que é para você entender bem. Você vai clicar duas vezes no nó Edit Field. Você vai ver que as informações que chegou da planilha do lado esquerdo e aqui do lado direito ainda não tem nada, porque essas informações não foram tratadas. Então ele não dá seguimento na continuidade do fluxo. Eu quero filtrar essas informações, porque tem informação aqui que eu não quero que continue no fluxo. Por exemplo, este exemplo aqui, ó, raw number, que é o número da linha. Eu não quero que ele continue no fluxo. Então, eu tenho duas opções que eu posso fazer aqui para ele não continuar. Eu posso simplesmente vir aqui e arrastar, por exemplo, eu começo aqui, ó, em cliente, João, arrasta aqui para o meio. E eu arrastando aqui para o meio, na hora que eu executar o nó, ele já vai para o lado direito. Ele já foi meio que tratado. E você pode ver que os outros aqui não foram. Então, eu posso fazer isso em todos que eu queira que passe para o outro lado. Vou arrastar e executar. Beleza. Foram todos, menos que a gente não arrastou. Vou voltar aqui e apagar e fazer por um outro jeito, que eu não costumo muito usar isso. Eu clico aqui, vamos deixar agora em português. Eu clico aqui, eu seleciono incluir outros campos de entrada. Aqui em campos de entrada, a serem incluídos, eu clico e vou escolher todos, exceto. Então eu vou pegar o que eu não quero que passe para a direita, que continue no fluxo, que é esse aqui, ó, o número da linha. Vou arrastar ele aqui para o campo, a excluir. Quando eu clicar em executar, beleza. O fluxo continuou sem aquele campo que eu não queria que continuasse. Vou desselecionar aqui. Vou clicar em executar novamente. Beleza, já não tem mais dado do lado direito. Então até essa parte aqui ficou entendido? Mas calma, ainda não acabou não. Estamos longe de acabar, tem alguns macetes bacanas para a gente trabalhar aqui. Vamos lá. Aqui no lado de cima, você consegue visualizar de várias outras formas, como em tabela ou em JSON, que é uma forma de leitura de dados. Vamos manter ele em esquema por enquanto, que a gente já está acostumado a lidar com ele. Vou arrastar aqui novamente os campos que eu quero que vá para o fluxo, que dê segmento. Agora vamos tratar esse fluxo. Vocês podem ver que aqui, campos a definir, ele tem algumas opções aqui. É uma setinha aqui, clica nela. Está aqui em string, número, booleano, variedade, objeto. O que nós mais vamos usar aqui, geralmente, é o número e esse corda aqui são letras, tá? Vamos voltar aqui para o inglês. String. Tem um Azinho aqui, tá vendo? Um A de letras, hashtag que... Jogo da velha, na verdade, de números, né? E uma caixinha aqui de objeto.
Vamos manter em string, por enquanto. Vocês podem ver aqui que aqui o título, ele puxou daqui. Cliente está em maiúsculo. Por quê? Aqui na tabela, ele vai estar aqui em maiúsculo. Cliente. Deixa eu ver, acho que saiu foi ciente, né? Vamos mudar. Cliente. Português. Vamos voltar, vamos atualizar o fluxo e salvar. Beleza, agora está correto. Vocês podem ver aqui que ele não atualizou aqui, ele ficou em vermelho, porque eu tenho que puxar ele aqui novamente. Ao invés de puxar ele todo, vou fazer o seguinte, vou apagar aqui. Eu posso fazer isso aqui também, ó. Procurar ele aqui, arrastar e vir aqui ó, no valor. Beleza, ficou verde, tá ok. Posso executar, executou com perfeição. Aqui, no nome dele aqui, no valor, ele não mudou. Eu tenho que mudar aqui, ó. Sempre coloque os títulos das suas expressões em minúsculo e nunca use espaço entre eles. Vamos colocar aqui, ó. Cliente em minúsculo. Vamos mudar os outros campos também. Status. Status. Gente, que isso? Status. Underline do pedido. Por que eu devo colocar tudo em minúsculo e sem espaços? É uma regra da programação. Os títulos precisam estar em minúsculo e sem espaço. Porque se você não fizer isso, futuramente é bem possível que vai dar algum tipo de erro no seu fluxo. Então, já para evitar, comece certo para terminar certo. Vamos fazer também o do outro, que é o motivo de existir o Edit Field para isso, para você manipular esses dados. Vamos lá, número, underline, do, underline, pedido. Agora, vamos executar. Beleza, ele já atualizou aqui no input. Além disso, você consegue mudar a ordem que está dos seus objetos. Por exemplo, aqui status, eu quero jogar ele para baixo e o número do pedido eu quero deixar em cima. Algum motivo de organização que você precisar. Aqui do lado esquerdo, você consegue clicar e arrastar ele para cima. Na hora que você executar, ele executou automaticamente. Aqui foram 2 itens que foram para o output, porque aqui na própria tabela tem 2 itens. Então, se tivesse 30 itens, ia aparecer 30 itens aqui. Ele subiu 2. Em esquema, ele vai aparecer somente um aqui, visivelmente, para facilitar a movimentação, mas aqui você vê que tem 2 itens. Além disso, tem uma coisa muito bacana, que você pode fazer uma manipulação também de incluir outros dados que não vieram deste nó anterior. Você pode incluir de outros nós também que vieram antes. Por exemplo, aqui em input, você pode clicar aqui você vai ter acesso a outros nós anteriores. Por exemplo, deixa eu adicionar aqui um código. Quando você clicar aqui para entrar no Edit Field, ele vai te dar a opção de você puxar a informação de outro nó anterior antes daquilo da planilha. Então, todos os nós que estiverem anteriormente a ele, você consegue puxar separadamente. Às vezes você precisa puxar só um dado aqui do código. Aí você vai lá, puxa ele e joga aqui ó, no meio. Para você ir selecionando e extraindo só as informações que você quer. Isso também é muito bacana de se fazer. E vamos fazer também futuramente em outras automações nos próximos vídeos. Outro fato que dá pra gente fazer aqui, deixa eu só excluir, que tá me incomodando esse nó aqui. Vamos excluir ele, salvar.
Executar novamente. Outra coisa bacana, além de você conseguir puxar dados de outros nós que estão anteriores ao último que está de você, que no caso que é a planilha, como eu já mostrei, consegue puxar de outros, você consegue criar dados. Por exemplo, eu posso clicar aqui nesse Input Fields, eu posso dar um nome aqui, por exemplo, hora atualizada. Última atualização, quer dizer, última underline atualização. Aí eu vou colocar aqui o cão, né? Aqui em valor, eu vou colocar em expressão. Tem uma expressão que eu já deixei pronta, que é essa aqui, ó. Eu quero que, junto com aqueles dados, eu quero que a hora e a data fique salva para mostrar a hora e a data que eu atualizei aquele arquivo. Às vezes eu precisei fazer alguma mudança, então eu quero gravar a hora e a data da atualização. Eu preciso colocar uma expressão aqui no valor, onde eu já deixei em expressão, Ctrl V, ficou verde porque está, né, funcionando. Clico em executar. Aqui, ó, última atualização, 17/6/2025, às 16 horas e 52 minutos. Ah, Ricardo, você está complicando o negócio, e esse negócio de expressão, não sei fazer isso. Eu também não sei escrever completamente uma expressão ou complexa desse jeito, ou um código. Para isso a gente usa as LLMs. Se você seguir o meu canal, eu vou estar mostrando para você como fazer isso também passo a passo. E lembrando, falando em seguir, você pode entrar aqui no meu canal do YouTube e ver os vídeos que eu já postei. Você consegue se você ainda não tiver instalado o seu N8N na sua máquina, já tem vídeo mostrando credenciais do Google, já tem vídeo também mostrando como fazer suas credenciais, tudo de forma gratuita. Aqui, só para você entender um pouco o JSON. Você pode ver aqui, ó, new date, ele está puxando a data atual, local string, PT português, para mostrar a data em português. Você pode digitar no YouTube curso de JSON. Vamos colocar aqui para vocês verem. Aqui, ó, no YouTube. Tem um vídeo muito bacana, eu até fiz um curso com esse vídeo. Curso JSON. Fazer a propaganda pro rapaz aqui. Este vídeo aqui, ó, em 20 minutos você vai entender muito bem como é essa linguagem JSON. Não é um código de programação. O JSON é uma linguagem de programação, né? Uma linguagem. É para você conversar com a máquina e conseguir entender melhor o que ela está falando também. Uma coisa muito bacana também que dá para você fazer. Eu quase esqueci de passar para você. Vamos mudar a tabela. Vamos voltar aqui no nó da tabela. Vamos escolher agora o exemplo 2. Executar. Agora eu quero produto, preço e quantidade. Por que disso? Você vai descobrir agora. Vamos apagar isso. Eu quero, além de passar essas informações, eu quero que ele some para mim automaticamente. Como? Vamos lá. Vamos escolher aqui o produto, o preço e a quantidade. Quando você clica em executar, ele vai passar essas informações, né, para o lado direito e a linha aqui ficou, porque nós não selecionamos ela. Eu quero que ele já faça a soma que ele multiplique o valor do produto pela quantidade, para eu ter um valor de estoque, né, um valor da quantidade que eu tenho aqui. Como eu vou fazer isso? Eu vou criar uma nova aba aqui dentro, em name, vou colocar aqui valor total. Valor, underline, total.
que eu vou fazer? Vou pegar aqui e arrastar o preço. Vou arrastar a quantidade. Não pegou. Vamos novamente. Só que não está completo. Se eu fizer só isso, ele simplesmente vai juntar essas duas informações. Eu quero que ele multiplique R$ 2,50 por 10 unidades. Então eu venho aqui na expressão, vamos formatar essa expressão. Vamos apagar essa parte aqui para emendar as duas expressões. Vamos colocar aqui o símbolo de multiplicação, que é aquele asteriscos, né? E aqui ficou verde, beleza, está funcionando. Agora, quando eu clico em executar, ele já me dá a resposta aqui, 25. Então, para o próximo fluxo, né, o próximo nó, eu já consigo ter o valor da soma deles. Então, eu já posso fazer diretamente aqui. Eu não preciso entrar no meu formulário, eu não preciso entrar na minha planilha e editar lá, sendo que eu já posso fazer isso aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se achou esse conteúdo útil, deixe aí seu like, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e deixe aqui seu comentário, que isso ajuda muito ao algoritmo do YouTube entender que esse vídeo tem relevância e ele possa distribuir para mais pessoas, me incentivando a trazer cada dia mais vídeos como este. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Valeu!